Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Everton e esse é o meu top 10 de roteiristas do Homem-Aranha. Preciso citar aqui que esse ranking ele é baseado na minha opinião sobre o que eu li. Não leve esse vídeo como verdade absoluta e nem como um achismo sem base nenhuma, e sim como uma análise de alguém que leu, várias histórias do personagem e resolveu escolher quais escritores que mais lhe agradam ou que mais lhe parecem capacitados para estar no cargo. O Bill foi o principal roteirista responsável pelo título Espetacular Spider-Man, onde ficou de 77 até 84, por mais de 80 edições, aproveitando muito bem os coadjuvantes. O Bill foi o principal roteirista a desenvolver a Gata Negra, mesmo não tendo criado a Felicia Hardy, ele foi o principal responsável por toda a fase do relacionamento dela com o Peter, como a revelação da identidade secreta, os poderes de azar, a insistência em se arriscar com vilões muito mais fortes que ela. Em matéria de vilões, o Mantlo usava personagens recorrentes, como Electro, Escorpião, Morbius, Saqueador, Kraven e outros, e até resgatou alguns desconhecidos, como o Verme Mental e o Mestre da Luz. As suas principais criações foram o Tigre Branco, o Iguana e a versão Lagarto do Aranha, e os anti-heróis Manto e Adaga. O Bill Mantlo também criou e matou o primeiro Carniça, vilão que trazia de novo todo aquele assunto da saga do clone dos anos 70, e que daria a brecha para novas edições envolvendo clones do futuro. Como principal obra de Bill Mantlo, temos a Guerra de Gangues entre o Dr. Octopus e o Coruja. Essa foi a história que juntou definitivamente o Homem-Aranha e a Gata Negra, além de mostrar os confrontos mais violentos do Peter e o Octopus. A trama é o clássico dos anos 80 do Homem-Aranha. O Jim DeMatteis é o cara que nada mais nada menos o roteirista da Última Caçada de Kraven. Só isso já justificava a permanência dele em qualquer top 10 relacionado aos roteiristas do Aranha. Ele é famoso por suas histórias onde aprofunda psicologicamente tanto os heróis como os vilões. O DeMatteis fez isso não só com Homem-Aranha, mas criou também um ótimo background para o Harry Osborn como o segundo Duende Verde. Aprofundou e criou o background para o Camaleão, para Shry, Kid Kane, Ben Reilly, Chacal, Ratos, Abutre e o Kraven também, claro. E fora a Última Caçada, estão entre as suas principais histórias a minissérie Anos Perdidos, que fala sobre a vida do clone, antes de voltar, aparecer nos anos 90, a morte de Harry, que foi o segundo Duende Verde, e a morte da Tia May, que os incompetentes da Marvel trouxeram de volta depois. Mas por que um roteirista assim tão espetacular e completo, tá só em nono nesse ranking? Será que não merecia ficar mais pra cima? Bom, acho que merecer ele até merecia, mas as histórias mais densas e psicológicas toda hora acabaram saturando um pouquinho o estilo de escrita do roteirista, que perdeu um pouco do ar mais divertido e acabava ficando até sombrio demais às vezes. Isso não é ruim de vez em quando, mas toda hora, o DeMatteis tentou fazer isso até com o Homem-Sapo e a Coelha Branca. Já deu, Marv Wolfman não ficou tanto tempo com o Homem-Aranha, mas foi responsável pela fase de transição ali entre os anos 70 e 80 do título Amazing Spider-Man. Ele entrou e fez uma coisa que é um pouco impossível de ser feita nos dias de hoje, que é evoluir o personagem. Logo nos primeiros números, o Wolfman fez o Peter Parker terminar a faculdade, começar a pós-graduação. Só nessa mudança muitos personagens foram criados para o universo do Aranha, como é o Professor Slogan, o Steve Martin, que virou o Esquizoide depois, e a chata da Deborah Whitman. A evolução não parou por aí. Peter saiu do Clarim depois de brigar com o Jameson e foi pro jornal rival, o Globo Diário, e ficou um bom tempo lá. Alguns vilões que não eram mais usados foram resgatados pelo Wolfman, como o Camaleão, o Rei do Crime, Electro, Morbius e o Mistério Original. Se esses caras aí são conhecidos hoje, muito disso se deve ao Marv, que trouxe eles de volta depois de um bom tempo fora das páginas do Aranha. Como a principal criação tem a Gata Negra, As principais histórias do personagem são do Wolfman, e o maior clássico já escrito por ele foi a edição 200 de Amazing Spider-Man, que tem uma morte falsa da Tia May planejada pelo Mistério Original e que culminava lá com o fatal reencontro do assassino do Tio Ben com o Peter Parker. Ele também criou a primeira Mulher-Aranha e alguns vilões meia boca, mas que já são clássicos, como o Rocket Racer e o Engrenagem. Esses daí só o Magaren gosta mesmo, Tá aí um cara aqui que eu admiro bastante. Esse maluco aí é o roteirista mais preocupado com a cronologia do personagem que eu já vi. Não é à toa que ele é o responsável pelo título Untold Tales, que são os arquivos secretos do Homem-Aranha, que conta as histórias que se encaixam perfeitamente lá entre as primeiras Amazing Spider-Man do Stan Lee.
Ele utilizou os vilões da época e alguns novos, além de todo aquele clima da escola que simulou perfeitamente a mesma atmosfera dos anos 60 em meio aos anos 90, né? Que é uma coisa bem difícil de acreditar. Os arquivos secretos nos contaram alguns fatos não antes revelados, como o Peter deixando de usar óculos, o que aconteceu com a colega dele, Sally Avery, os projetos do Norman antes de efetivar o Duende Verde, e como a Mary Jane descobriu que Peter era o Aranha. O Buzz aqui aprofundou vários personagens da escola do Peter, coadjuvantes que apareciam antes em um quadrinho e nem tinham nome durante a época do Stan Lee, ganharam um nome e uma história nos arquivos secretos. Além disso, ele também é o roteirista de duas minisséries muito boas, a Ano 1 e O Legado do Mal. Esse sim é um escritor que merecia ter mais umas 100 edições do Homem-Aranha e podia ficar um bom tempo. David é o principal roteirista do Homem-Aranha no fim dos anos 80 e início dos anos 90. É um dos que mais marcou a época aí, com os colecionadores do Aranha do Brasil aí, que começaram a ler perto do início dos anos 90 ali. Ao longo dos 6 anos de Homem-Aranha, ele trabalhou com Todd McFarlane, com Eric Larson e Mark Bagley, né? 3 desenhistas muito famosos e que injustamente acabaram sendo mais lembrados que o próprio Michelini por essa fase épica. Assim que assumiu o título regular do Aranha, o Michelini já tratou de casar o personagem, né? Ele já estava bem próximo da Mary Jane, aí só faltava mesmo a história em que tudo acontece. A partir daí ele trabalhou de uma forma muito boa o relacionamento de Peter e Mary Jane, colocando todo aquele companheirismo que os dois compartilharam por tanto tempo. Ele também trouxe o simbionte de volta, né? Só que agora é ligado a um outro hospedeiro, o Ed Brock, formando o Venom, o principal inimigo do Aranha nessa primeira fase dos anos 90. Todas as primeiras histórias do Venom são do David Michelini, que tem a proeza, né, de ser um dos pouquíssimos roteiristas que consegue fazer histórias excelentes com o personagem, né? Algo que faltou bastante aí do final dos anos 90. No geral, ele alternava os vilões mais clássicos, como o Mistério, o Escorpião, o Camaleão, o Lagarto, o Homem Hídrico, com alguns dos anos 80 mesmo, como o Chance, o Novo Duende Macabro, o Smite, o Açor Assassino. Ainda nos vilões, o Michelini trouxe um supergrupo que não era usado desde os anos 60, né, que é o Sexteto Sinistro, que teve uma história de retorno excelente. E também foi o responsável pela criação do Carnificina, né, e por suas únicas histórias que são realmente boas, né, que são a primeira aparição em Carnificina Total. Ele foi o primeiro a suceder o Stan Lee, né? E é um dos maiores criadores de personagens da história do Aranha. O Conway começou no título Amazing Spider-Man durante os anos 70, né? E 10 edições depois já estava matando a Gwen Stacy. Como se não bastasse ele ter sido o roteirista dessa história, que foi um ponto de virada para o personagem, o Cohen continuou no título e ainda elaborou outros arcos revolucionários para o personagem, como a saga do clone e toda a saga envolvendo o Harry como Duende Verde pela primeira vez. Ele aproximou a Mary Jane do Peter e transformou ela na namorada mais conhecida dele até hoje. Criou o Aranha Móvel, o Justiceiro, o Chacal, o Ben Reilly, Homem-Lobo, Tarântula e ainda voltou com o Magma, né? Revelando que ele era irmão da Liz Allan, antiga colega do Peter lá na escola. Além da criação do segundo mistério e a guerra de gangues entre Octopus e Cabeça de Martelo. Durante os anos 90, o roteirista que já tinha matado Gwen Stacy retornou o Homem-Aranha dessa vez no segundo título mais importante, que é Spectacular Spider-Man, e também da Web of Spider-Man. Lá ele voltou com o tema central, né, das gangues, transformando o Camaleão em chefe do crime, criando a guerra com os irmãos Lobo e o Rei, além da criação do outro chefe de gangue lá, que é o Lápide, que teve todo um arco excelente lá, desenvolvendo a sua amizade, entre aspas, né, com o Robin do Clarim. Fora esses arcos aí, ele também abordou alguns aspectos do casamento que o Michelini não se importou muito, como a dúvida da Mary Jane em continuar com o super-herói, que não tinha muito tempo para ela, e também a prima da Mary Jane, né, Christine Watson, que tinha bulimia e vivia cantando Peter lá pela casa. No quesito vilões, o Conway usou alguns clássicos, né, como o Electro, Puma, uma nova versão do Carniça, o Harry, Besouro, Shocker, e deu os poderes demoníacos lá pro segundo Duende Macabro, que é o Jason Massendeiro. Stern é o homem por trás da criação do Duende Macabro, o cara que manteve sua identidade verdadeira desconhecida pelos leitores e editores por quase 2 décadas. Qualquer figurante era um potencial suspeito ali para ser o Duende Macabro. Desde o Jameson até o Lance Bannon, Richard Fisk, Ned Leeds, o Halloween, Flash Thompson e o Roderick Kingsley, né? O Stern acabou saindo do título antes de revelar a identidade do Macabro e só foi fazer isso anos depois de uma minissérie, que finalmente Kingsley é desmascarado e encerra com chave de ouro aí a saga cheia de histórias espetaculares envolvendo o Duende Macabro. E além desse Duende aí, o primeiro,
primeiro Macabro, que foi a sua maior contribuição e, na minha opinião, é o melhor e mais bem construído vilão do Homem-Aranha. Ele ainda trabalhou bastante o Abutre, né, dando finalmente um background pro Adrian Toomes. Ele criou Nathan Lubensky, que foi o par mais duradouro da Tia May depois do Tio Ben. Usou o mistério para corrigir uma história bobinha de alienígenas lá da época de Stan Lee. Trabalhou a Gata Negra, o Fogo Fato, matou Tarântula, produziu uma história incrível lá com o Fanático, em que o Aranha precisa salvar Madame Teia e deter o vilão a todo custo. Essa história aí é considerada até hoje um dos maiores clássicos, né, do Homem-Aranha. E ainda como destaques da sua fase, temos a emocionante história do garoto que coleciona Homem-Aranha, né, e a reaparição da Mary Jane nas histórias depois de muitas edições desaparecidas. Tá, muitos vão discordar da presença dele aqui, mas eu tenho bons motivos, né, para isso. Peter David foi o roteirista que mais trabalhou temas não muito usuais no Aranha, temas um pouco mais perto da realidade urbana. Ele sempre foi um roteirista que bateu muito nessa tecla e é o principal motivo dele ficar aqui em terceiro. Em poucas edições já do título Spectacular Spider-Man, o Peter David já trouxe uma das melhores histórias do Aranha de todos os tempos, né, que é a morte de Jim the Wolf, um vilão enigmático que era o Devorador de Pecados. Várias vezes Peter David fez o Aranha se questionar se estava mesmo certo, se devia matar ou não, e reforçava bastante essa moral do herói. Um grande exemplo disso é outra história fantástica, né, envolvendo o Electro, o Devorador de Pecados, que a história tem um final surpreendente, né, apesar de ser alguns anos depois, ela é quase como um epílogo da morte de Jim the Wolf. Ele também criou o vilão estrangeiro e terminou de uma vez por todas o namoro do Aranha com a Gata Negra, né, primeiro passo para o casamento com a Mary Jane acontecer logo depois. Outro fator bem importante para a colocação do Peter David aqui é o Aranha 2099. A criação dele e do desenhista Rick Leonardi, quase todo o universo 2099, né, foi concebido por ele, a Alchemax, as outras corporações, o submundo, agentes corporativos, as tecnologias, o cenário em geral. Esse novo universo aí nos apresentava um Aranha ainda mais questionador que o Peter, que é o Miguel O'Hara, e uma gama de coadjuvantes e vilões aí bem original e criativa. O crossover de 2099 do Peter também foi ideia dele, também apresentando outro personagem, né, que é o Aranha 2211, esse personagem do qual eu sou o único fã na face da Terra. O Miguel teve muito sucesso e recentemente o Peter David voltou a escrever histórias para ele aí com uma qualidade tão boa quanto as anteriores. Esse é outro cara muito ligado à cronologia. Gosta de colocar novos elementos e relacionar com coisas do passado do personagem. Tem um estilo bem parecido com o do Kurt Busiek, de trabalhar muito bem assim as aventuras do super-herói, tanto quanto os problemas da vida civil, né, do Peter. O Tony Falco é o principal roteirista do Aranha dos anos 80, o que iniciou a era do uniforme negro ali, depois das Guerras Secretas. Todo o desenvolvimento da trama do simbionte e a criação dele, até o Peter se livrar da roupa nos sinos da igreja. Como o uniforme fez sucesso, o Peter passou a alternar entre um uniforme comum e um uniforme negro de tecido daí em diante. Ele ainda foi o criador da história do passado da Mary Jane, né, e os problemas com a família dela. Seguiu o mesmo clima ali do Roger Stern com o Duende Macabro original, né, e continuou com o mistério por trás da identidade ali dele. Ainda nessa fase fez o Aranha derrotar uns pesos pesados aí, como o Senhor do Fogo, o Espírito da Vingança Zaratos, e até desafiar um pouquinho o Beyond. E ainda entrar no meio da clássica guerra de gangues, né, a mais clássica provavelmente, e mostrar o que tinha acontecido com o Esmagador da luta livre lá que o Aranha venceu na primeira aparição. Outras contribuições dessa época foram a Silver Sable, como coadjuvante, que tinha uma relação bem maneira com a Aranha, e a união do Rhino, Homem Hídrico, Besouro, Boomerang e Corisco no Sindicato Sinistro. Depois de algum tempo, já nos anos 90, o Tom DeFalco voltou para as histórias, no meio da saga do Clone lá, e ajudou a popularizar bastante o Aranha Escarlate. Ele fez o Kane matar o Octopus, criou a Doutora Octopus, passou o manto do Homem-Aranha pro Ben Reilly, juntou ele com o Carnificina, ligou o Aranha à saga do Massacre dos X-Men, ajudou a trazer Mendel Stroh e Norman Osborn de volta dos mortos, finalizando a saga do Clone, deu o background pro Electro, ainda contribuiu para a crise de identidade, mais recentemente criou uma nova versão para a saga do Clone, enfim. Fora tudo que eu falei até aqui, né, que foi o que ele fez principal aí no Peter Parker, ele ainda teve a ideia do Peter e da Mary Jane terem uma filha. Ela nasceu durante a saga do Clone e foi sequestrada pelo Duende Verde, né? Por imposição editorial não deu mais as caras, né? Mas na cronologia lógica da Marvel, que tem uma terra alternativa, o MC2, o Kennedy trouxe ela de volta para os pais, pouco tempo depois conseguiu resgatar a menina, né? E aí que passamos para o MC2 de fato, o universo em que a Marvel como conhecemos acabou em 99, toda a porcaria do Aranha que veio depois é inexistente.
Lá a Tia May continuou morta, a filha do Peter, May Parker, se tornou a Garota-Aranha. As histórias dela são tão boas quanto as do pai, né, e fazem todo sentido no universo clássico do herói, já que dá o segmento natural para as coisas. O Tom DeFalco tinha mesmo uma inteligência acima da média no meio desse pessoal aí da Marvel, que não se importa muito com lógica e fica até hoje rebutando e rejuvenescendo personagens e deixa as histórias cada vez mais estagnadas e entediantes. É clichê sim, mas não tem como ser outra coisa. Ele criou absolutamente tudo sobre o Aranha, né? E antes que comece a encher o saco que o Steve Ditko e o John Romita ajudavam, e às vezes faziam até mais que o Lee, quando eu digo Stan Lee eu já estou incluindo as ajudas desses dois, porque essa fase é considerada com Stan Lee no roteiro, não precisa ficar citando aí os co-criadores, né? Mesmo eles tendo a importância. Então o Lee criou o Aranha, todos os coadjuvantes mais conhecidos, Mary Jane, Gwen, Harry, Jameson, Tia May, Tio Ben, Liz, Flash, Beth, Ned, Robbie, Randy, John, estabeleceu todo o clima do Aranha ali, que ao menos em parte se mantém até hoje, né? Como o lance da responsabilidade, as piadinhas, os poderes, quase tudo isso aí não muda com o tempo. Na parte de vilões, os clássicos são na maioria a criação dele: Octopus, Duende Verde, Mistério, Kraven, Abutre, Lagarto, Escorpião, Esmaga-Aranha, Camaleão, Homem-Areia, Magma, Saqueador, Rhino, Shocker, Rei do Crime, Gatuno, Cabelo de Prata e diversos outros. E é isso, eu vou deixar aqui algumas menções honrosas que não entraram por pouco no top 10, mas merecem ser citados. O Frank Miller, que teve uma curta fase, mas muito boa. Roy Thomas, da Saga dos Seis Braços e do Aranha Assassino. O Chris Claremont, principal roteirista das histórias de Team Up. O Danny O'Neill, pela criação do Homem-Hídrico e Madame Teia. Len Wein, que também teve uma fase ali nos anos 70. E o Glenn Greenberg, por juntar toda a bagunça da Saga do Clone. É isso aí, pessoal, deixando claro que esse é o meu top 10, não representa a opinião de todo mundo do site, é baseado nos meus gostos e no meu modo de ver as histórias. Então deixa aí seu comentário, faz o top 10 aí, comenta, diga o que discorda, o que concorda do meu ranking, se eu esqueci algum comenta aí, enfim. Deixem o like, compartilhem se gostarem e até o próximo vídeo.